Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então me segue no Otávio.Paranhos, respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você justamente como investir em uma carteira global para você ter renda em dólar, em euro e em várias outras moedas. Então vamos direto para o conteúdo. O David perguntou qual ETF na Europa, para quem não quer ter tributação americana, equivale ao fundo VEA lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o VEA é este fundo aqui, que é um fundo da Vanguard, que basicamente investe em tudo que é país desenvolvido, que não é os Estados Unidos. Então ele vai investir, tirando os emergentes, tirando os Estados Unidos, no resto do mundo todo, tá? Ele é um fundo muito barato, hoje em dia custa 0,03% ao ano, é quase nada. As características, ele tem quase 4 mil ações, ele tem ali um PL de 15 vezes, o que é muito mais barato do que a média americana. A gente sabe que os Estados Unidos têm ações mais caras também. E essas aqui são as principais exposições. Então a Europa é 53% desse fundo, depois vem a parte do Pacífico, que é principalmente o Japão, né? Então a gente vem aqui na parte de mercados, Japão, aí a gente tem também aqui a Austrália e Coreia, que basicamente formam ali a parte do Pacífico. Quando a gente volta para as macro-regiões, a gente tem um pouco de Oriente Médio e North America aqui, que é a América do Norte, que é basicamente o Canadá, né? Então a gente tem o Canadá aqui com 11% praticamente, então tudo que não é americano acaba entrando aqui. Respondendo para o David, qual o equivalente lá na Europa é este fundo aqui da Xtrackers. A Xtrackers, para quem não sabe, é a parte do banco da Alemanha, né, o Deutsche Bank, que faz a gestão de ETFs, né? Então, justamente, ele pega este índice, que é o MSCI World, que são todos os países desenvolvidos, e ele tira os Estados Unidos. O final dele aqui é 1C, porque ele é de acumulação, ou seja, ele não vai pagar nada de dividendo para você, os dividendos são reinvestidos para comprar mais ações, portanto, a cota cresce mais rápido. Ele é um pouco mais caro, ele custa 0,15% ao ano, e ele é relativamente grande, né? Já tem ali 500 milhões de libras esterlinas de tamanho de fundo. A exposição dele é muito parecida com o que a gente viu no fundo VEA, que é um fundo americano, né? Então aqui a gente vai observar Japão, Reino Unido, Canadá praticamente nas mesmas proporções e, portanto, essa aqui será a sua exposição cambial, né? O euro ali com 30%, iene japonês com 20%, libra esterlina com 13%, dólar canadense com 11% e assim sucessivamente. Ele é todo de ações, portanto aqui a parte de equity é 99%. Eu trouxe esse fundo VEA para vocês observarem algo interessante. Esse fundo ele existe desde lá de 2007, né? Então nos últimos 17 anos, dependendo da moeda que a gente analisa, ele tem performances um pouco diferentes. Originalmente ele não é em dólar, então é muito importante mencionar justamente que ele pode performar mal em dólares se você observar o retorno em dólares, que é justamente este retorno em azul. De 2007 até agora ele rendeu 80% acumulado, o que dá um retorno bem baixo de 3,3% ao ano ao longo desses 17 anos, tá? Se a gente observa em euro, por exemplo, que é a principal exposição dele, ele já melhora, ele já passa a performar 5% ao ano ao longo desses 17 anos, lembrando que a maior parte desse período a renda fixa do euro não rendia nada, né? Então render 5% já é algo um pouco melhor. E se a gente observar até em reais, esta geografia performou ali aproximadamente 10% ao ano em reais. Lembrando que essa boa performance não foi porque o dólar aumentou, porque você não estaria investido em dólar, estaria investido nas outras moedas que também não performaram bem frente ao dólar. Se a gente pegar um período mais curto aqui de 10 anos, o VEA performou, no caso em dólares, né, 5,7% ao ano, em euros 6,5% ao ano e em reais 13% ao ano. E só para trazer o fundo europeu que eu mencionei que tem essa exposição, né? O nome dele é Xtrackers MSCI World ex-USA UCITS. Esse fundo aqui ele é negociado em várias bolsas, então na bolsa alemã, que tem mais negociações, ele é pelo código EXUS, negociado em euro. Também você pode comprar na bolsa italiana em euro, em dólar na bolsa de Londres, né? Também pelo código EXUS, e na bolsa de Londres também em libra esterlina pelo código XMWX. Machado Gabriel fez uma boa pergunta. Além do risco do Brasil, qual outro critério para preferir ETFs estrangeiros aos brasileiros? Basicamente, né, quando você opta por ETFs estrangeiros de maneira geral, você tem muito mais opções, então uma personalização muito maior, né? Assim, querendo ou não, no Brasil, embora nós já tenhamos vários ETFs aqui, você acaba tendo uma limitação grande no que se refere à personalização, alguns ETFs específicos que não existem aqui no Brasil, né? Que você teria no exterior. Outro ponto também, taxas, né? Tudo que é negociado no Brasil, você tem um intermediário a mais. Ou uma gestora que criou um fundo a mais, ou seja, você tem mais uma camada de taxa, ou mesmo um BDR, né, que no Brasil também tem uma taxa a mais ali pelo banco, que é o custodiante daquele ETF, no exterior originalmente, então você tem uma camada de taxas a mais, além de eventualmente ser menos tributariamente eficiente. Ou seja,
Por exemplo, um fundo como o WRLD11 no Brasil, muito famoso, né, que investe no VT americano, ele é um fundo que acumula os dividendos aqui, embora ele já tenha sido tributado lá nos Estados Unidos. Então, consequentemente, quando você vender este fundo aqui no Brasil, você vai pagar 15% de imposto sobre ganho de capital, novamente, sobre os dividendos que já haviam sido tributados em 30% lá nos Estados Unidos. Então, você tem uma dupla tributação. De fato, aqui no Brasil você não tem o gasto de enviar o capital e depois repatriar, só que as pessoas confundem, as pessoas falam, ah, não, mas o custo de eu enviar é 1%, por exemplo, o custo de eu repatriar é de 1%. Esse valor é maior do que o custo que eu teria de administração. Mas veja, quando você manda o dinheiro, você gasta apenas uma vez, depois você gasta uma outra vez para trazer de novo. Quando você tem uma taxa de administração maior, aqui em um ativo brasileiro, essa taxa ela ocorre todos os anos. Então, se você ficar 10 anos, você vai ficar 10 anos pagando 0,30, 0,50% ao ano a mais, né? Então, esse custo acaba sendo muito maior do que você apenas pagar uma vez 1% para enviar no começo e 1% para repatriar daqui a anos, talvez décadas, né? Então, esse ponto ele é importante. Então, o critério é esse. Além de você ter um risco muito maior, né, de ingerência política ou jurídica, né, processos, eventualmente aqui no Brasil, que você está muito mais vulnerável, também no exterior você tem menos taxas, você tem muito maior operacionalização também. Então, é basicamente por isso, né? Tudo que você vai direto na fonte, você acaba tendo uma eficiência maior. O Leandro perguntou, Otávio, o TFLO para quem quer ter uma reserva de oportunidade é uma boa escolha? Primeiramente, não recomendo de maneira nenhuma que você tenha reserva de oportunidade, porque significa que você vai saber quando que o mercado estará em um fundo, em um buraco, né? Para se recuperar posteriormente. E ninguém tem como fazer isso. Todo mundo promete que consegue fazer isso. É impossível, tá? Então, assim, você tende a perder dinheiro se você fizer uma reserva de oportunidade. Simples assim, tá? Dito isso, supondo que você queira fazer uma reserva de oportunidade, portanto, colocando as chances contra você, você tem algumas alternativas, trago aqui para você. O TFLO, sim, é uma boa possibilidade, só que o TFLO, ele vai pagar todo o retorno para você em dividendo, e você será tributado em 30%, porque ele é um fundo americano, de tesouro americano, e vai tributar você, tá? A alternativa é o BOXX, que ele não é de tesouro propriamente dito, é um fundo americano que não compra tesouro, ele negocia opções. E pelo mercado de opções você consegue ter uma rentabilidade basicamente equivalente à taxa básica americana, só que como ele não compra tesouro, ele não paga dividendos para você, ele é um fundo de acumulação. Então ele vai render, né, de maneira nominal exatamente o rendimento que teria o TFLO, um pouquinho abaixo aqui, né? Mas é a coisa marginal. E você vai pagar 15% quando você vender sobre o ganho que você tiver. E aí, se você quiser em euro também, apenas coloquei aqui para constar o XEON, que é a mesma coisa, só que na Europa, né? E por que ele rende menos aqui? Porque a taxa básica da zona do euro é menor do que a taxa básica dos Estados Unidos, né? O euro tem uma rentabilidade menor na sua renda fixa do que o dólar, tá? Então, basicamente por isso. Então, aqui são algumas alternativas para você, mas lembra, Leandro, que eu não recomendo que você faça isso, certo? Wesley perguntou, dia de aporte e todos os meus ativos estão no lucro, aguardo corrigirem, caírem ou segue o plano? Na realidade, você tem que investir no ativo que está com a alocação mais abaixo daquilo que você deveria ter. Exemplificando para você, você tem 3 ativos, você estabeleceu como meta ter 30% no primeiro, 20% no segundo e 50% no terceiro, e hoje, eventualmente, este ativo aqui subiu um pouco mais, está com 32%, o segundo está com 18% e o terceiro está na meta. Você vai simplesmente comprar este daqui que está abaixo do que você deveria ter. Você deveria ter 20%, hoje você tem 18%, você vai aportar nele. Agora, não importa se qualquer ativo está no lucro ou no prejuízo. Por quê? Porque você está se ancorando em um preço no passado. O que importa é quanto que este ativo aqui ele vale hoje, quanto que este ativo aqui ele vale hoje, quanto que o terceiro ativo vale hoje, tá? Porque se você não quiser aportar porque teoricamente você está no lucro, você está considerando que o preço no passado é o que deveria estar hoje, certo? Você está considerando que o preço no passado, que é um preço inferior, ele é que está correto e, portanto, o valor atual está incorreto, está em excesso, ele é injusto, ele não deveria estar tão alto, ele deveria estar mais baixo, né? Quando na realidade o valor correto pelo mercado, né, considerando as novas informações que são adquiridas todos os dias, é o valor atual de mercado, né? Você tem que ter uma informação muito privilegiada para supor que o valor no passado era o valor correto. Peguei aqui um exemplo concreto para mostrar para você. Peguei aqui as cotações da Petrobras, tá? Se você não quer eventualmente comprar um ativo, eu não estou falando da Petrobras em si, mas apenas de maneira exemplificativa. Se você não quer comprar um ativo porque teoricamente ele está muito alto, você está supondo que o valor no passado era o correto. Por exemplo, lá na pandemia, antes da pandemia, né, uma ação da Petrobras valia teoricamente aqui R$8 e hoje ela está valendo R$36, né? Se você acha que esse valor é muito alto, é porque você acha que algum dos valores passados é o valor justo. Só que as informações que a gente tinha sobre a empresa Petrobras no passado eram outras. Ela tinha outra receita, ela tinha
outros riscos, tinha outro sistema político brasileiro, tinha outra demanda por petróleo no mundo e, naturalmente, ela tinha outro preço. Então, o preço mais correto que nós temos hoje é o atual, porque é o que incorpora todas essas informações. A nova política brasileira, o novo preço do petróleo global, as novas demandas globais, as novas crises ou não geopolíticas globais. Então, este aqui é o valor mais próximo que você vai ter do valor justo de mercado. Então, não querer comprar por este preço porque você acha que está caro é porque você tem alguma outra informação que diz que todas essas informações aqui estão equivocadas, né? E agora, dando exemplo contrário para você, peguei aqui as ações da Magazine Luiza, que já foram negociadas lá a mais de R$ 200 e hoje estão a R$ 7, ajustados, obviamente, ali pelas divisões, splits que eles fizeram, né? E se você acha que ela tá barata porque ela já esteve mais cara no passado, é porque você não está considerando que os fatos mudaram, né? Os fatos, antigamente, eram de que ela iria ser uma empresa muito disruptiva, que ia crescer até o infinito, que seria a nova Amazon brasileira, e a gente sabe que esses fatos, essas suposições, não se tornaram concretos, né? Então, naturalmente, a situação da empresa hoje é diferente do que ela era no passado, né? Então, você considerar o preço passado para julgar se o valor atual ele é excessivo ou ele está muito barato é simplesmente errado, né? O preço atual é aquele que incorpora todas as informações que você precisa ter sobre a empresa hoje. Então, respondendo à sua pergunta, Wesley, você não aguarda corrigir, nem cair, nem nada do tipo. Você simplesmente respeita a meta que você mesmo definiu. Se você não definiu nenhuma meta, recomendo que você faça isso. Inclusive, agora em março, nós teremos um evento específico sobre isso, sobre estruturação de carteira. Em breve eu vou divulgar, mas você já pode acessar o link da descrição para você poder fazer o seu pré-cadastro. O R. Pullman 2002 perguntou como o regime de bens da separação total pode me ajudar a blindar o patrimônio do casal. Excelente pergunta, né? Inclusive agora no Instagram, se você não me segue lá no otavio.paranhos. O pessoal tinha perguntado sobre essa questão de blindagem patrimonial, né? Aí eu estava comentando sobre a questão de processos no Brasil. E o que acontece? No Brasil, né, normalmente, quando uma pessoa entra com um processo contra uma empresa ou contra uma outra pessoa, ela pode ganhar ou perder. Se ela ganhar, ela vai para a fase de execução, que é basicamente pegar os bens deste devedor, desta pessoa que deve. Só que muitas vezes este devedor ele não tem dinheiro. E o que acontece? É buscado, né, pessoas que tiveram uma relação com este devedor e que eventualmente têm dinheiro, seja o marido, a mulher, né, inclusive outras pessoas, por exemplo, sócios de uma empresa, mesmo, por exemplo, gerentes de uma empresa que você trabalhou, podem ser responsabilizados por esta empresa ficar como devedora, estar sendo executada. Então, muita atenção, não é só, eventualmente, uma empresa que você foi sócio, mas sim, eventualmente, até uma empresa que você trabalhou, né? Uma cooperativa que você fez parte. Então, isso vale para processos que você nem havia feito parte. Talvez você seja processado e executado por um processo que você nem está vendo agora. Então, essa é a realidade do Brasil, tá? Então, atente a isso. Em relação a essa questão de separação de bens, o que acontece, né? No Brasil, nós temos vários regimes de bens, mas grosso modo são 3 daqui para simplificar para você, tá? A comunhão universal de bens, que todo o patrimônio é dos dois, né, do casal. Temos o regime da comunhão parcial de bens, que tudo que foi adquirido a partir do momento da união é dos dois, tudo que foi adquirido antes é de cada um de maneira separada, e nós temos a separação total de bens. Cada um tem os seus bens de maneira independente, a não ser que eles queiram ter, de fato, bens em conjunto, tá? Qual é a diferença aqui? É que, normalmente, né, se você, por exemplo, aqui eu vou exemplificar, você é o João, você é casado com a Maria. Se você, João, está sendo executado, estão processando e querendo pegar os seus bens, se você, João, for casado com a Maria, no regime da comunhão parcial de bens, vai se pressupor que todos os ativos que também estão no nome dela também são seus. Então, vão buscar lá todos os bens no nome da Maria e vão executar os bens no nome da Maria também, tá? Para pegar metade, 50% do valor de todos os bens que estão no nome dela. Carro, imóvel, bens em banco, tudo será penhorado, bloqueado para que 50% seja trazido aqui para execução para pagar o credor, para pagar a pessoa que tem direito de receber, tá? Então, isso aí acontece quando você tem uma comunhão parcial de bens. Se você tem o regime da separação de bens, teoricamente o que está no nome dela é dela, o que está no seu nome, João, é seu, tá? Agora, para eventualmente pegar os bens da Maria, a pessoa que está executando, a pessoa que é o credor, a pessoa que tem direito de receber, ela tem que comprovar, o ônus da prova é dela, ela tem que comprovar que a Maria comprou o carro dela porque ela recebeu o dinheiro do João. Isso é muito mais difícil de fazer, quase impossível ela conseguir comprovar que ela teve um proveito econômico, né? Então esse ponto ele é bem mais difícil. Por isso que você protege muito mais o patrimônio e é recomendado que todas as pessoas que têm ali alguma profissão de maior risco, ou empreendendo, ou como médicos, né? Ou até como gerentes ou responsáveis de negócios, que essas pessoas façam separação de bens para proteger o seu cônjuge no caso de sofrer uma execução, mesmo que não tenha sofrido um processo anterior. A pessoa pode ser levada
algum processo de uma outra pessoa justamente na fase de execução, né? Então esse ponto ele é bem importante. Então, a separação de bens ela protege bem mais o seu patrimônio. Certo? Então, se você gostou dessas perguntas, não deixe de me seguir lá no Otávio.Paranhos e encaminhe esse vídeo para quem você sabe que precisa investir no exterior e para quem precisa blindar o seu capital, tanto no Brasil como no exterior, investindo em renda fixa variável, para ter renda em dólar, também renda em euro e em várias outras moedas. Se você gostou, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!